Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós vamos falar de integral de linha, apresentar o conceito de integral de linha e mostrar alguns exercícios resolvidos para melhor entendimento no assunto. Vamos para o conceito de integral de linha. Integral de linha surge do seguinte teorema: seja C uma curva suave dada pela função vetorial r de t, certo? A função se encontra entre A e B para a variável t e uma função f que é igual ao gradiente de f, ou seja, f é uma função potencial e f é o gradiente de f, uma função diferenciável de duas ou três variáveis, tal que o gradiente de f é contínuo. Então, a gente vai definir a integral nessa curva como o produto escalar da função vetorial f com o dr, que seria equivalente a dizer a integral na curva do produto escalar do gradiente de f com dr, que vai ser a diferença da função f, que com valores em r e b, menos a função f com valores em r, a. Lembrando, f é a função potencial de f, que é igual ao gradiente de f. E lembrando mais ainda, a função potencial é aquela função que deu origem ao gradiente. Vamos definir integral de linha em duas dimensões. Vamos supor que eu tenho um ponto A, eu quero calcular a integral de linha do ponto A ao ponto B, no sentido de A até B. Então, SC vai ser a nossa curva, certo? E a gente vai calcular pela função no ponto x2, y2, que é o ponto B, menos a função potencial x1, y1, que é o ponto A, certo? Analogamente, a gente define integral de linha no espaço da mesma forma, que vai ser a diferença da função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Vamos entender como a gente calcula a integral de linha. Suponha f, que é igual a menos 3x² mais 5xyj, ou seja, isso aqui é um campo vetorial e uma curva definida por y igual a 2x² no plano xy. Avalie a integral de linha do ponto P1 ao ponto P2, onde o ponto P1 tem as coordenadas 0, 0 e o ponto P2 tem as coordenadas 1, 2. Como a curva se encontra no plano xy, então a gente vai definir qualquer ponto no plano xy como xi mais yj, certo? Assim, a integral de linha vai ser o produto escalar do campo vetorial f com a derivada de r, certo? Então vai ser dr sobre dx e dr sobre dt. Aí assim a gente vai ter a função vetorial com o escalar de dxi mais dyj, certo? Assim a gente vai então ter a seguinte integral: menos 3x² dx mais 5xy dy. A gente vai parametrizar em relação a x igual a t, então a gente vai ter y igual a 2t ao quadrado, como
o ponto P1 tem x igual a 0 e o ponto P2 tem x igual a 1, então esse t a gente vai definir de 0 a 1, haja vista que a gente parametrizou x igual a t. Logo, a integral de linha, neste caso, vai ser a integral de 0 a 1 desta expressão aqui, substituindo x por t e y por 2t ao quadrado, que é o que acontece aqui, aqui, aqui e aqui. Assim, vamos ter, então, a integral de 0 a 1 de menos 3t ao quadrado mais 40t à quarta dt. Lembrando que aqui vai dar 10t ao cubo, certo? E este termo aqui vai surgir como? É a derivada disso aqui vezes dt. Se verificar isso aqui com relação a t, 2t ao quadrado, certo? Então, derivando em relação a t, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 4t, certo? Passando esse cara para o outro lado, a gente vai ter 4t dt, certo? Então, a gente vai pegar este resultado e substituir aqui. Aí assim é 10t ao cubo vezes 4t dt. É de onde surge esse 40t à quarta. E aqui é simples. Então agora a gente vai só integrar. Aqui vai dar, integrando, então a gente vai ter menos t ao cubo mais 8t à quinta. Aplicando agora os limites de 0 a 1, a gente vai ter que essa integral de linha vai dar 7. Vamos agora calcular a integral de linha de um campo vetorial 2xy mais x menos 2yj sobre a curva seno de ti menos 2 cosseno de tj com t entre 0 e π, certo? Então, primeiramente, a gente pega a parametrização, a gente vai substituir seno de t por x e y por menos 2 cosseno de t. Assim, a gente vai ter f 2xy mais x menos 2yj, calculando o gradiente, né? Aqui, calculando o gradiente, a gente vai ter então, desculpa, calculando o gradiente não. Aqui é só substituindo x, y pelos valores parametrizados de x em relação a t. Então a gente vai ter a primeira componente de f, 2 seno t menos 2 cosseno t. A segunda componente de f vai ser seno t menos 2 cosseno t. Assim, a função em termos de t vai ficar menos 4 seno t cosseno t e mais seno t mais 4 cosseno t de j. Agora, pegando a curva representada por seno de ti mais 2 cosseno tj, a gente vai derivar ela em relação a t. Derivando seno de t vai dar cosseno de t. Derivando isso aqui vai dar menos 2 seno de t. Com esse menos fica mais. Então fica cosseno de t, 2 seno de t. Este dt
dt surge do dt que se encontrava aqui embaixo na hora da derivação. Aí passa ele para cá. Vai para cá e vai para cá. Certo? Então agora a gente vai calcular o produto escalar de f com dr. Que seria o quê? Este vezes este termo. Assim vamos ter menos 4 seno de t cosseno t vezes cosseno de t dt. Agora o segundo, esse vezes esse. E vai dar seno de t mais 4 cosseno de t vezes 2 seno de t dt. Calculando a integral de t igual a zero a π, né? Que está definido aqui. F escalar dr. Então a gente vai calcular a integral desta expressão todinha aqui. Assim, teremos a integral de t igual a zero a π disso aqui, que é menos 4 seno de t cosseno ao quadrado de t, mais a integral desta outra expressão, que é seno ao quadrado, 2 seno ao quadrado de t, mais 4, 2 seno t cosseno t. 2 seno t cosseno t é o arco duplo, então vou escrever por seno de 2t, como aparece aqui. Ok? Então, fazendo essa integral aqui, por substituição, pelo método da substituição, vou chamar cosseno de t de u e desenvolvo, e a gente vai ter 4 cosseno ao cubo de t sobre 3. Já essa segunda aqui, fazendo aquela técnica de arco produto por arco soma. Vamos ter este resultado para a integral. E aqui vamos ter menos 2 cosseno de 2t também, fazendo pelo método da substituição, chamando 2t de u, e aí desenvolve a integral facilmente. Aplicando os limites de 0 a π, lembrando que cosseno de π aqui vai ser 1, aqui vai ser π. Vamos ver, passa um por um. Substituindo por π, aqui dá 0. Que vai dar 2π. Certo? Então a gente vai ter somente esse aqui, este termo, isso aqui vai dar π. Depois substituindo por 0, vamos ter então o seguinte resultado: π menos 8 terços. Então, calcular a integral de linha não é complicado, é só fazer essas etapas aqui. Identifique o x e o y da curva, parametrizando em relação a t, ou faça uma parametrização específica, substitua os resultados da parametrização no campo vetorial, calcule a derivada de r, calcule o produto escalar do campo vetorial com o diferencial r e, por último, calcule a integral no intervalo da curva. Então, assim, a gente encerra nosso vídeo sobre integral de linha. Espero que tenham gostado. Bons estudos!